Colegas acupunturistas do Brasil, é Nelson Roseman, fisioterapeuta, especialista em acupuntura, advogado, militante pela acupuntura multiprofissional. Hoje vim aqui conversar com vocês a respeito do primeiro Fórum de Especialistas da Câmara Técnica de Acupuntura do CFM. Tive o prazer de acompanhar agora há pouco todo o evento e o choro é livre e eu realmente fazia muito tempo que não via um choro tão copioso, um choro tão abundante que praticamente inundou o plenário do Conselho Federal de Medicina, que aliás tinham poucos presentes. Me parece que tinha lá vamos dizer que tinha mais gente na mesa do que na plateia, chorando em razão da sanção da lei da acupuntura. O próprio presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura parodiou o nosso querido Chico Buarque de Holanda, dizendo que a pátria mãe gentil dormia enquanto era aprovado o projeto de lei da acupuntura. Eu fico extremamente satisfeito, porque, embora a pátria mãe gentil dos médicos acupunturistas dormissem, a pátria mãe gentil dos fisioterapeutas, dos enfermeiros, dos biomédicos, dos farmacêuticos, dos fonoaudiólogos, dos nutricionistas, esta pátria mãe gentil atendia aqueles mais necessitados do Brasil, nos mais distantes rincões desse país, lá naquela população ribeirinha que precisa de acupuntura, eram os outros profissionais que estavam lá atendendo a acupuntura pelo Brasil. Diga-se de passagem, a única coisa que não me agradou foi o festival de horrores que eu assisti. O desprezo, a desconsideração absoluta dos profissionais médicos acupunturistas pelos seus pares que fazem acupuntura e não são médicos e que fazem uma acupuntura tão boa quanto a dos médicos. Sempre fundados na falácia de que só o médico pode fazer o diagnóstico nosológico. Falácia que provém da falta de memória de lembrar que a presidente Dilma vetou na lei do ato médico exatamente a exclusividade de diagnóstico nosológico pelos médicos. Todos os profissionais da saúde fazem diagnóstico, o seu diagnóstico próprio. E o acupunturista não é exceção. A lei diz exatamente isso, que cabe ao acupunturista promover o diagnóstico energético das disfunções energéticas previstas pela acupuntura. O menosprezo se estende, negando que não existem padrões de desarmonia, negando que não existe energia, que há uma falha de tradução. É interessante que vários médicos acupunturistas, e diga-se de passagem, aprenderam a acupuntura com o Dr. Frederico Spé, com o Dr. Evaldo Martins, falam de síndromes energéticas nos seus livros. E isso a gente tem sobejamente exemplares para demonstrar. É óbvio, mais do que óbvio, que a acupuntura não é feita com o diagnóstico nosológico ocidental. A acupuntura tem uma racionalidade própria, a acupuntura tem uma racionalidade que vem do Oriente e que encara a saúde de modo diverso à acupuntura baseada na biomedicina ocidental. Outra falácia, a de sempre, é afirmar que na China quem pode fazer acupuntura é só médico. É outra falha de memória, porque eles informam que é só médico, mas eles esquecem de dizer que na acupuntura tem dois tipos de médico. O médico tradicional chinês, que é aquele que
atua com a acupuntura e com a fitoterapia chinesa, e o médico ocidental, que é esse que nós conhecemos, alopático, né, que promove cirurgias e assim por diante. E lá na China, esses dois sistemas se completam, esses dois sistemas se ajudam mutuamente e não há divisão de quem sabe mais ou quem sabe menos. Além disso, a Organização Mundial da Saúde preconiza que a acupuntura pode ser feita por outros profissionais da área da saúde, como ela tem sido feita tradicionalmente no Brasil. Aliás, quem introduziu a acupuntura no Brasil, a acupuntura científica, não a acupuntura tradicional, foi um fisioterapeuta chamado Frederico Spé, que ensinou a todos os médicos da sua época a fazer acupuntura e, em seguida, foi traído por esses médicos que aprenderam a acupuntura com ele, assim como Sunier de Morin foi traído na França. Mas o mais interessante desse fórum foi observar novamente aquilo que em 30 anos nós observamos cotidianamente. O desprezo do médico acupunturista, de alguns médicos acupunturistas, pelos seus pares que fazem acupuntura tão bem quanto eles. Classificados como menos saber, classificados como ignorantes, classificado como leigo, classificado como desqualificados para a prática da acupuntura. Que feio desprezar os outros profissionais da área da saúde. Gente que trabalha junto, gente que faz a saúde desse país. Muito feio. Entre os participantes, o ilustre senador Irã, lá da longínqua Roraima, médico oftalmologista, com muito orgulho, informando que se não fosse a classe médica, ele não seria senador. Senador, Roraima também tem fisioterapeutas, Roraima tem enfermeiros, Roraima tem farmacêuticos, Roraima tem psicólogos, Roraima tem acupunturistas, Roraima tem pacientes que são atendidos por este tipo de profissional. Cabe a nós apenas recomendar a esses profissionais, já que o senhor é eleito exclusivamente pela classe médica, e trabalha exclusivamente pela classe médica, que esses profissionais deixem de votar no senhor, porque afinal de contas o senhor nem precisa deles, afetivamente ou efetivamente, o senhor já tem a classe médica que vota no senhor. Então, os outros profissionais da saúde ficam dispensados desse voto. Para finalizar, me despeço de vocês com profunda alegria de ter constituído o time que conseguiu sancionar a lei da acupuntura no Brasil. Viva a acupuntura brasileira, viva a acupuntura multiprofissional, viva aqueles que vivem da acupuntura de verdade.